Graça e paz, meus irmãos, amados, povo de Deus, é sempre bom estar na companhia de vocês. E neste momento especial, para mais uma vez refletirmos na palavra do Senhor, quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. A palavra de Deus nos diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e, em caminho, lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino, entre estes meus 2 filhos, se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus, na sua misericórdia e bondade, nos abençoe na explicação, exposição e aplicação desse texto tão importante para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, esse texto ele é interessante e marcante porque na parte inicial, eu li 2 textos aqui. No primeiro texto, Jesus está preocupado em preparar os discípulos para a sua morte, a sua crucificação. A morte de Jesus seria um impacto, uma tragédia incalculável para os seus discípulos, principalmente os 12, com quem Jesus já tinha criado ali um vínculo, construído um relacionamento com eles, e eles olhavam para Jesus como o seu rei, aquele que viria, ou que veio, mas que iria de fato manifestar o seu poder, assumir o seu poder, assentar no trono, libertar Israel e fazer de Israel novamente uma nação poderosa. Eles depositavam em Jesus esta esperança. E Jesus sabia disso. Mas aqui está Jesus caminhando
em direção a Jerusalém, e pela terceira vez ele faz esse exercício de preparação do coração e da mente dos seus discípulos. Então Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, mas não é para uma visita social, não é para ser recebido e aclamado como o rei de Israel. Ele vai para a cidade principal, vai para Jerusalém. Ele não está indo para ser, embora na entrada da cidade nós temos o relato, as pessoas ali até o recebam saudando como uma autoridade, como o Salvador, como o Senhor, mas ele, na sua mente, ele sabe o que ele vai fazer. Ele está caminhando para a sua própria morte, para a cruz, para ser crucificado. É interessante porque um texto que você conhece muito bem, a experiência de Jesus, o sentimento dele, revelado lá no jardim do Getsemane, retrata um pouco do sofrimento que está na alma e no coração de Jesus. Nesse texto, Jesus declara na sua oração ao Pai, dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Repare o sofrimento de Jesus no seu coração. De alguém que, trazendo para os nossos dias, está no corredor da morte, embora não seja culpado, seja inocente, mas que vai ser assassinado, que vai ser morto, que vai ser crucificado e depois morto e sepultado. E aí, então, ele, nesse momento da sua história, ele revela um pouco desse sentimento de profunda tristeza até a morte. Ele diz, e mais, na sua oração, ele até pede para o Pai: se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. Quando você vai no ofício fúnebre, aquele cenário, aquele ambiente não é um ambiente de alegria. É um ambiente de profunda tristeza. E talvez você ali naquele ambiente não seja participante da família, mas seja um amigo. E ali você compartilha do sentimento daqueles familiares que ali estão entristecidos. Portanto, você, num velório, num ofício fúnebre, você não está lá feliz, você está entristecido. A morte causa tristeza. Jesus está conversando com os discípulos. O texto diz que ele, nessa caminhada em direção a Jerusalém, ele quer tratar desse assunto, então ele se afasta um pouco da multidão com os 12, e aí ele volta pela terceira vez agora a falar nesse texto aqui com os discípulos a respeito do que o aguarda lá em Jerusalém. Jesus seria entregue à corte máxima dos judeus para ser julgado e condenado, que são os principais sacerdotes e os escribas, que o condenariam à morte. O texto nos diz que essa corte de Jerusalém entregaria Jesus, ele próprio diz isso, para os gentios, portanto o poder romano, que não são judeus, o poder romano, porque o poder romano não permitia aos judeus aplicar a pena de morte, crucificação, ou a morte de quem quer que seja. Esse poder era do Estado, era de Roma. E os romanos não eram judeus, eram gentios. Por isso Jesus diz, entregarão aos gentios para ser escarnecido, para ser açoitado e para ser crucificado. Quando você estuda um pouco sobre o sofrimento de Jesus ali antes, que antecipou, né, a sua crucificação, realmente, assim, parte o nosso coração. O que Jesus passou antes mesmo da crucificação. O seu sofrimento, portanto, foi intenso. Portanto, irmãos, o tema que Jesus trata aqui não é um tema de felicidade. É um tema que retrata o sentimento de tristeza. E aqueles discípulos, os 12 que ali estão, deveriam acompanhar Jesus
nesse sentimento, deveria entender o que estava acontecendo, a mensagem do Mestre. E embora Jesus veio para morrer na cruz para nos salvar, mas passar pela crucificação, pela morte de cruz, gera um sentimento de grande tristeza, de grande sofrimento. Mas o que acontece no outro texto? Nos diz, a partir do versículo 20, que a mãe de 2 discípulos, esses 2 discípulos é João e Tiago, muito conhecidos, esses 2 discípulos de Jesus. E ela vem com um pedido inusitado. Mas esse pedido não tem nada a ver com o que Jesus acabou de relatar. Esse pedido não visa compartilhar do sofrimento de Jesus à cruz, não visa focar e procurar entender o que Jesus quer que eles aprendam ao falar para eles a respeito da sua crucificação. Eles estão com a cabeça em outro lugar. Eles estão em busca de benefício próprio. Eles não estão seguindo a Jesus aqui neste momento e seguindo o grupo com a disposição no coração de servi-los. Esse texto nos ensina sobre servir. Esse texto nos ensina que a vida cristã tem o propósito de servir ao próximo, servir a Deus. Você e eu fomos chamados para servir. Essa é a visão do reino de Deus. Aquele que faz parte do reino de Deus precisa entender que a sua vida neste mundo deve ter esse propósito e deve ser aplicada a esse propósito de servir ao próximo, servir uns aos outros. Irmãos, e certamente Deus fez o ser humano com essa necessidade de servir ao próximo, de servir ao seu semelhante. Porque você observa isso, não apenas essa satisfação quando isso acontece, não apenas entre os convertidos, não apenas entre os evangélicos, mas até mesmo entre aqueles que não são evangélicos. As pessoas, quando se dispõem a fazer boas ações, elas o fazem, algumas vezes, sem querer receber nada em troca em termos materiais, mas elas fazem porque aquilo ou aquela boa ação, de alguma forma, gera um sentimento de bem-estar no seu coração, no seu íntimo. Um personagem brasileiro muito importante na história do Brasil, Rui Barbosa, depois de servir a nação por quase 30 anos de serviço, de vida pública, de serviço público, ele faz uma declaração interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque tem a ver com o nosso tema aqui nesta noite. Ele foi convidado para ser paraninfo de uma das turmas que estava se formando, ele não pôde ir, então ele resolveu escrever o seu discurso. E em uma parte do seu discurso ele faz a seguinte declaração. Ele diz: tenho o consolo de haver dado ao meu país tudo o que me estava ao alcance. E o que ele deu ao seu país na perspectiva dele, que o consolou. Depois de uma longa vida de trabalho, ele diz o que ele deu. Ele diz: a desambição, ou seja, eu não fui ambicioso, um profissional ambicioso. A pureza, a sinceridade, os excessos de atividade incansável, trabalhando demais, com que desde os bancos acadêmicos o servi e o tenho servido até hoje. Aqui está a declaração de alguém que não era evangélico, por exemplo, mas que se sentiu muito bem ao olhar para trás já no próximo ao final da sua vida e se sentir contente pelo desempenho profissional, pelo desempenho da sua vocação. E este homem foi um homem muito inteligente. Foi senador da República,
foi jurista, dentre outras atividades, profissões, vocações que ele pôde desenvolver e se aplicou desenvolvendo muito bem. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é essa percepção dele de servir a nação, de servir ao semelhante. Perspectiva que eu e você devemos ter como participantes do reino de Deus. Porque Deus nos chama para servir ao nosso semelhante, como ele também chamou aqui os apóstolos, os discípulos, para servir ao próximo, servir a Deus, servindo ao seu semelhante também. Nesse sentido, Jesus já havia ensinado isso para os discípulos. Como é importante servir ao próximo. E ele já havia dito, por exemplo, no texto que eu preguei aqui para vocês, aqui mesmo no capítulo 19, um pouquinho antes, nesse mesmo evangelho, Jesus havia dito: se queres ser perfeito, para o jovem rico, lembram? Vai, vende os teus bens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Servir ao semelhante, então, gera prazer, alegria, satisfação, porque foi para isso que Deus também nos fez. E isso traz essa alegria e essa satisfação também em nossos corações. Mas aqui está Tiago e aqui está João, os dois apóstolos, que certamente apoiam a sua mãe, a mãe os representa aqui com esse pedido, e eles surpreendem Jesus com este pedido. Vocês sabem que Tiago e João eram primos de Jesus. A história indica que a sua mãe possivelmente era a irmã de Maria. A mãe deles que se chamava Salomé. E por conta dessa proximidade, desse grau de parentesco, possivelmente eles se achavam nesse direito. Eles sabiam, já tinham ouvido Jesus ensinar que ele reinaria. E na cabeça dele isso iria acontecer em breve. Então, ao ouvir Jesus dizer que ele estava caminhando para Jerusalém para ser crucificado, eles imaginaram: o tempo é agora, não podemos protelar esse negócio, senão nós vamos perder a oportunidade. Então, vamos fazer o pedido para o Senhor, para que nos assentemos. Onde? Um à sua direita, outro à sua esquerda. O que significa isso? Posição de humildade de quem quer servir? Não. Posição de destaque, de autoridade. Eles ambicionam o poder. Totalmente diferente. Eles não estão aprendendo, não aprenderam a lição que Jesus está ensinando, já havia ensinado antes e agora vai reforçar mais uma vez para eles também e para os outros 10 que ficam bravos com eles, porque eles se sentem assim traídos por esses dois. Nós todos estamos no mesmo nível, somos 12, os discípulos, os apóstolos, e vocês se acham melhor do que nós, ou melhores do que nós. Não está certo isso, não é justo. E o texto vai mostrar mais adiante que eles começam a protestar nesse sentido também, o que mostra que os 10 também não entenderam o ensinamento de Jesus Cristo. Mas e você? Entendeu já? E nós? Já compreendemos que Ele nos chama para servir? Ele não nos chama para um lugar de destaque. Ele não nos chama para que nós sejamos reconhecidos, tenhamos grandes benefícios, mas a lição aqui é: você foi chamado para servir ao seu próximo, servir ao seu semelhante. Por isso, então, na sequência do texto, meus irmãos, diz o verso 20 que ela se chega a Jesus, faz esse pedido, Jesus pergunta o que ela quer e ela revela o que está no seu coração e também no coração dos seus filhos. Eu quero privilégios, eu quero vantagens, eu quero algo em troca. Eu quero que os meus filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas eles querem o benefício sem o sofrimento.
Embora eles respondam ou tenham respondido para Jesus aqui, quando Jesus faz a pergunta, não sabeis o que pedis. E aí Jesus pergunta, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Jesus estava se referindo à sua morte, à crucificação. É claro que ninguém além de Jesus poderia beber esse cálice. Cálice aqui significa a porção do juízo, do julgamento, daquilo que Deus preparou, seja uma porção de castigo, de julgamento, de punição ou de privilégio, de alegria, de prazer. Este cálice era o cálice de sofrimento. Era a morte de cruz. E eles respondem ingenuamente, mas não humildemente, porque o desejo deles revela um coração orgulhoso. É diferente, irmãos, do coração daquele que está preparado para servir. Quem está preparado para servir tem humildade, está pronto para servir, se sujeita. Entende que o seu semelhante, como Jesus ensina, é o Senhor, trata ele como se fosse seu Senhor, alguém mais importante do que ele. Mas o orgulhoso não, ele olha de cima para baixo. Ele assume uma posição e os outros aos seus pés. Esses discípulos respondem de maneira ingênua. E o que eles respondem? Eles respondem que estão prontos, que eles irão beber também do cálice. Certamente eles não sabem o que eles estão dizendo, a resposta que eles estão dando para Jesus. Embora mais tarde, na história do cristianismo, você vai encontrar, de certa forma, esses dois bebendo o cálice do Senhor. Jesus responde no verso 23, dizendo, bebereis o meu cálice. Veja que é afirmativo. Bebereis o meu cálice. E você estuda a história de Tiago e de João, você aprende que Tiago foi um dos primeiros mártires do cristianismo. Quando você lê em Atos capítulo 12, versículo 21, você tem um registro de que Tiago foi morto a fio da espada. Ele foi morto por causa de Cristo. Ele foi morto por causa do Evangelho. Então Cristo não está errado. Ele está certo. Embora eles, na ocasião, não sabiam o que estavam dizendo. E da mesma forma também, o apóstolo João teve que beber do cálice do Senhor. Ao final da sua vida, ele foi preso, ele foi exilado. E quando você lê o livro de Apocalipse, você encontra o próprio relato de João, no versículo 9, capítulo 1, ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Ele vai dizer a razão por que ele está lá. Não foi porque ele foi dar um passeio, pegar uma praia. Ele diz, achei-me exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho. Eles beberam o cálice, embora neste momento eles não sabiam o que eles estavam respondendo para Jesus, porque o coração deles estava focado no privilégio, no benefício. É interessante quando a gente faz a oração do Pai Nosso, nós oramos dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que mais? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí a mãe ou o pai ou qualquer pessoa costuma usar esse trecho para querer corrigir alguém. Alguém que age de maneira egoísta, como esses aqui, esses dois discípulos. E aí você diz assim, ou a pessoa diz assim, ok, venha a nós, né? Vosso reino nada. Venha a nós, vosso reino nada. Ou seja, a pessoa que quer, venha para mim, para mim, para mim. Para o outro nada. É a pessoa que não está disposta a servir. É a pessoa que vive em função da sua própria existência. Não foi para isso que Deus salvou você.
Não foi para isso que Deus nos libertou. Ele nos libertou para que nós servíssemos aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos e às pessoas que estão lá fora também das portas da igreja e dos portões do reino de Deus. O texto prossegue, diz no verso 24, ora, ouvindo os 10, como eu já antecipei para os irmãos, eles ficaram indignados contra os 2 irmãos. Aí Jesus os chama para conversar. E agora ele reúne novamente os 12 para explicar o que ele já havia explicado para eles algum tempo antes. E ele diz, olha, vocês sabem que os governos dos povos, os governos humanos, dominam sobre os povos. E que os maiorais exercem autoridades sobre eles. Mas aí Jesus diz, mas não é assim entre vós. Percebem aqui, irmãos, que a perspectiva do reino de Deus é diferente da perspectiva do reino dos homens. Nós estamos vivendo agora um período que precede a votação, a eleição, de preparação para a eleição, mês de outubro. E neste período é o período que os cidadãos conhecem os candidatos aos cargos mais importantes do nosso país. Porque nesse momento, eles vêm até você, até nós. Eles nos procuram. E eles fazem promessas. Mas depois que são eleitos, você vai procurá-los quando você precisar. E muitas vezes vai ser difícil de encontrá-los. É nesse contexto que Jesus está dizendo, porque o reino dos homens, eles não governam, deveriam, para servir aos seus semelhantes. Porque são pecadores também como nós somos. Mas ele está dizendo, no reino de Deus, no qual você faz parte, você precisa entender que é diferente. Precisa virar a chave do entendimento. Um teólogo chamado William Hendricks, que eu gosto de citar aqui às vezes, ele diz assim, é como se Jesus dissesse para esses discípulos aqui, esse é o método das pessoas mundanas, o que vocês estão querendo, o que vocês estão buscando. É assim que o mundo age. Eles gastam todas as suas energias com o propósito de chegar ao topo. E uma vez chegado lá, fazem os demais sentirem o peso da sua autoridade. O verso 26, Jesus declara de maneira bem evidente, ele diz, não é assim entre vós, pelo contrário. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A posição do cristão, então, não é posição de senhor na terra, é posição de servo. A posição do governo de Cristo não é carreada, não é motivada pela força. Ela não é exercida, o governo de Cristo não é exercido com base na força, como exerce o governo do Estado, da nação. Se você desobedece à lei, você é punido, você é multado, você é preso, você é julgado, você é condenado. Mas a motivação do governo no reino de Cristo, e a motivação dele para governar, não é a força, mas é o amor. É o amor. Jesus estava se dirigindo para Jerusalém para sofrer as piores e mais terríveis dores por amor a você, por amor a nós, por amor aos discípulos. Ele iria sofrer e sofrer muito. Nós celebramos o sofrimento de Cristo, rememoramos o sofrimento de Cristo quando ceamos o corpo, o pão
o sangue, o cálice. Mas ele faz isso motivado pelo amor, pelo seu povo. Pelo amor a Deus, ao Pai, sim, mas por amor a cada um daqueles que Deus chama para participar desse reino. E agora o desafio para a igreja, o desafio para cada um de nós é imitar a Cristo. É nos relacionar com os nossos semelhantes, movidos pelo amor. E a gente tem dificuldade disso, com relação a isso, desde que a gente nasce. Vocês já perceberam a luta que os pais têm com os filhos, com as crianças, porque eles não precisam ser ensinados a serem egoístas. Mas você precisa fazer um esforço tremendo para ensiná-los a dividir o brinquedo com o seu coleguinha, com o seu primo, a dividir o lanche, o doce, seja o que for, né? A ser gentil, a ser grato, a ser cuidadoso, Nós precisamos fazer um esforço tremendo. E é isso que Jesus quer que nós aprendamos, meus irmãos. Porque viver do contrário causa desordem, causa maior sofrimento, separa, divide. As pessoas são divididas quando agem de maneira egoísta. Há intrigas. Vocês estão vendo aqui no texto, 10 contra 2, 2 contra 10. E Jesus entra em ação para expulsar essa desunião e trazê-los à união e dizer: olha, no meu reino não é assim. Nós não podemos nos tratar uns aos outros de maneira egoísta, buscando ter vantagem sobre o outro, buscando humilhar o outro, buscando se vingar contra o outro. O reino de Deus é movido pelo amor. E a manifestação do amor, que é um sentimento, a manifestação prática desse sentimento está na maneira como você trata o seu irmão, como você trata o seu familiar, como você trata o próximo. As atitudes, as palavras, o socorro, a disposição no coração de querer ajudar, manifesta e coloca em prática esse, eu ia dizer sentimento, mas eu quero melhorar, esse mandamento tão excepcional, o mandamento do amor. Porque Jesus, sabiamente, ele pega os 10 mandamentos e diz: ó, é isso que você tem que fazer. 2 coisas apenas. Ame a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, ame o seu próximo, ame o seu semelhante. É movidos por esse amor, então, que eu e você devemos nos esforçar para que o nosso relacionamento com o nosso próximo seja um relacionamento de amor, mas que se expressa pela disposição de servir uns aos outros em obediência a Deus e por amor a Deus. Meus irmãos, a grandeza e a nossa glória consiste nisso. A nossa alegria e o que nos realiza consiste nisso. Se não fosse assim, Jesus não tinha dado este mandamento para a igreja, para o seu povo. Consiste em doar-nos, em entregar-nos em serviço a favor dos outros. Com isso eu não estou dizendo que você deve abrir mão dos cuidados e das necessidades básicas de você, sua, enquanto pessoa. É claro que humanamente não fazemos isso. Mas nós precisamos ir além disso, com um olhar do reino de Deus, tendo uma visão correta do reino de Deus. Doar-se e entregar-se em serviço a favor dos outros, para a glória de Deus. Ser grande, então. Ser à altura de Cristo, então. Assentar-se ao lado de Cristo, então, significa amar o seu próximo. Imitar a Jesus. E o verso 28, ele diz que nós devemos fazer isso. Nós devemos
imitar a Jesus. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebe o modelo? Percebe o exemplo? Jesus é a nossa referência. Nós cristãos fomos e somos amados por Deus. E o amor de Deus por nós nos capacita a amar-nos uns aos outros e amar as pessoas perdidas lá no mundo. Tiago e João não entenderam neste momento o propósito da vida cristã neste mundo aqui. E eu volto novamente à pergunta: e nós? Temos entendido? E mais do que isso, se nós já entendemos que o propósito da vida com Deus é um propósito de amor, é um propósito de servir ao nosso semelhante, temos nos colocado à disposição para isto? Fomos chamados para servir, temos consciência disso, mas nós estamos fazendo isso. Estamos nos esforçando para fazer isso. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Eu disse agora há pouco, como pais, tios, avós, você se esforça para educar e corrigir os seus filhos, netos, sobrinhos. Porque quando crianças, eles sabem ser egoístas, mas não sabem amar o seu amiguinho. E você vai ensinar isso e você se esforça para isso. Mas esse esforço também é sobre nós. Nós sabemos. Nós temos o conhecimento. E se temos, precisamos nos esforçar para sermos aperfeiçoados cada vez mais neste amor, neste chamado, nesta vocação que Deus nos faz. Portanto, eu quero concluir dizendo que duas coisas são necessárias para que você possa cada vez mais crescer nessa visão e neste propósito do reino de Deus. Em primeiro lugar, é você ter essa visão correta do reino de Deus, a visão de que você foi chamado para servir o seu próximo. Meus irmãos, o mundo carece de amor. As pessoas estão carentes de amor. As pessoas estão carentes de amor porque a pessoa, o ser humano, sem Jesus, não sabe e não pode amar o seu semelhante verdadeiramente. Mas você e eu podemos. E Deus nos chamou a fazer isso. E quando você trata o seu semelhante com o amor fraternal, com o amor de Deus, com o amor genuíno, as pessoas não rejeitam. As pessoas aceitam. As pessoas abraçam. As pessoas ficam encantadas. Porque este mundo carece de amor. As pessoas carecem de serem amadas, amadas por Deus. O amor de Deus que se manifesta através de você, quando trata cada um com amor. É por isso que Jesus, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você tem semeado amor? Ou você tem semeado ódio? Ou você tem semeado intriga? Ou você tem semeado fofoca, que gera divisão, que separa famílias, que separam filhos? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele aprendeu com Jesus. Olha a sequência do texto, ele vai dizer: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Você é um cristão que se esforça por fazer o bem? Sem olhar a quem? Ah, pastor, mas aquele dali não merece não. Eu passo longe, passo reto. Tá besta, eu vou fazer isso, eu vou ajudar. Misericórdia. Quero que ele morra. Meus queridos, cada pessoa neste mundo foi criada à imagem e semelhança do nosso Deus. Veja que esse mandamento tem dois motivos. Nós devemos amar o próximo. É um mandamento, devemos obedecer.
mas devemos fazer isso por amor a Deus. Então, quando você se deparar com alguém que você julgar que não merece o seu amor, eu sempre gosto de fazer essa relação. Lembre de você mesmo. Você acha que você merecia o amor de Deus por você? Você acha que você mereceu Cristo ter ido para Jerusalém para ser crucificado, pregado na cruz e sofrer até a última respiração enquanto não aguentou mais com os seus pulmões ali, resistindo até a última hora? Nós merecemos Cristo morrer por nós? Merecemos tamanho amor? Não. Mas Paulo continua e diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, preste atenção aqui. Olha o que Paulo está dizendo para você. Não perca as oportunidades. Vocês já sabem, nós já sabemos o que nós precisamos fazer. A segunda questão é, você está disposto a isso? O nosso coração nunca vai estar disposto a isso, porque o nosso coração é corrupto. Mas você já sabe, você já tem o conhecimento, você precisa tratar o seu coração. Se esforçar. Pedir a ajuda de Deus. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Então veja que Paulo não discrimina aqui, não distingue. Seja aquele que você julga que é bom, que merece, seja aquele que você julga que não merece. Paulo está dizendo a todos. Entendeu? Está disposto a isso? Amar com amor fraternal, com amor genuíno. Mas olha, eu gosto de como termina esse versículo. Paulo vai dizer assim: mas principalmente aos da família da fé. Olhe para o seu irmão aí. Olhe para ele. Ele merece seu amor? Ele foi alguém por quem Jesus morreu na cruz. Meus irmãos, muitas vezes, Paulo dá ênfase dizendo, principalmente, aos da família da fé. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário. Principalmente ao irmão nós maltratamos. Humilhamos. Desrespeitamos. Você foi chamado para servir. E em primeiro lugar você precisa ter essa visão. E você já tem. A visão do reino. Porque Jesus diz, no meu reino não é assim. Você quer mandar, quer pisar? Vai para o outro reino. Mas no meu reino aqui é o amor. Como eu te amei. Ame. Então essa visão nós já temos. Se esforce para colocar em prática esse amor ao próximo, como Deus nos manda aqui. Quando você faz por amor ao próximo, quando você ama o próximo, você está demonstrando o seu amor a Deus. Essa é a segunda motivação. Além de você ter a visão, você entender que quando você se dispõe a amar o seu próximo, por mais seja difícil, você faz isso com a consciência de que você faz por amor a Deus em primeiro lugar. E quando você tem essa consciência, isso supera muitas barreiras, irmãos. Quando você faz isso, quando você se dispõe a amar as pessoas, amar os seus irmãos, por amor a Deus, isso te dá condições de você vencer muitas barreiras. Quando você se dispõe no seu relacionamento conjugal a amar ainda mais o seu cônjuge, e você lembra, eu preciso fazer isso em primeiro lugar por amor a Deus, você vence muitas barreiras. Então guarde no seu coração, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olhe para o amor de Deus e faça isso por amor a Ele. Eu creio que nós precisamos crescer muito nisso. Eu creio que nós ainda somos muito superficiais nessa doutrina do amor. E que nós temos muita dificuldade de praticar o amor a Deus e ao próximo. Mas se você faz parte do reino de Cristo, esse é o chamado para mim e para você. E essa deve ser também a nossa luta, o nosso empenho, o nosso esforço. Amar-nos uns aos outros, amar as pessoas lá fora, porque nós fomos amados por Deus e nós devemos fazer isso com essa visão do reino de Deus e por amor a Deus, o nosso Pai Celestial. Que Ele nos ajude a crescer em amor.
Que Ele coloque disposição no seu coração quando você vê o seu irmão carecendo. Quando você for lá naquele ofício fúnebre, que o seu sentimento seja verdadeiro. Que você possa abraçar e tentar sentir realmente, por mais que você não sinta plenamente, mas se coloque no lugar daquela pessoa que está sofrendo porque perdeu o seu ente querido. Uma das formas que nós podemos fazer para compreender o outro é tentar se colocar no lugar do outro. É tentar entender a história do outro, para que nós possamos tratá-la com mais justiça e com mais amor. Que o Senhor ajude a esta igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim P, a crescer no amor de Deus, e no amor a Deus, e no amor ao próximo e aos da família da fé. Amém.